Então, a quinta dica é bem polêmica, principalmente para o pessoal mais tradicional das gerações passadas, que é o seu bebê precisa dormir de dia. Basicamente é isso. A gente escuta muito falando assim, o bebê que dorme de dia não dorme à noite. Também ele tá dormindo o dia inteiro, tá trocando o dia pela noite. Quando, na verdade, não existe isso. O que acontece é que o bebê ele tem uma janela de sono, que é um tempo que ele precisa ficar acordado. Eu tô olhando aqui o monitor porque meu bebê tá na soneca do dia e ele já tá despertando. Mas eu vou tentar terminar esse item 5, depois eu volto com os outros. São 8 itens no total. Então, e aí o bebê ele tem essa janela de sono, onde se ele não dorme quando essa janela passa, ele fica mais irritado, mais agitado e mais difícil de dormir. Porque o que acontece? Ele tem uma descarga de adrenalina que avisa ele e fala, opa, não é hora de dormir. E aí essa descarga de adrenalina faz ele dar um pico de energia, só que ele tá muito cansado, ele já tá super cansado, ele já tá com cortisol lá no alto. Então ele precisaria dormir, só que ele recebe esse boost de adrenalina, então ele fica acordado mais um tempo e aí ele estraga, eu falo, né? Eu falo, o bebê já tá estragando. Eu costumo dizer aqui em casa, tá ficando estragadinho. E aí ele não consegue dormir. Por conta dos hormônios, ele tem uma dificuldade muito maior de dormir, só que ele tá muito cansado. Então ele chora, ele birra, ele... Aí o pessoal fala, tá brigando com sono. Mas quando o bebê tá brigando com sono, a culpa não é do bebê, é do adulto. É do adulto que perdeu o tempo do bebê, que não colocou o bebê pra dormir quando ele tava cansado no tempo certo, que forçou esse bebê a ficar acordado um pouco mais de tempo, e aí agora esse bebê tá brigando com sono, né? Então é muito importante durante o dia do bebê você observar qual é a janela do seu filho. Essa janela varia de criança para criança e de idade também. Cada idade tem a sua janela, né? O Caio hoje, ele tá com uma janela que na idade dele é de 1 a 2 horas acordado, só que o Caio em específico, ele fica de 1 hora a 1h15 acordado. Se ele fica 1h30 acordado, ele já fica estragadinho. Então, durante o dia, de hora em hora, eu coloco ele para dormir. E uma coisa que eu percebo é, quando eu levo ele pra dormir, às vezes ele demora um pouquinho mais, aí eu brinco uns 10, 15 minutinhos, depois eu volto a ele, pega no sono rápido. Se eu passo desse tempo e levo ele pra dormir, aí ele chora, empurra peito, fica brigando com sono, dá um pouco mais de trabalho pra mim e as minhas tetas acabam ficando mais doloridas, porque ele briga bastante com o peito. Porque o Caio ainda dorme mamando. Eu vou dissociar isso mais pra frente, mas ele ainda dorme mamando. Então, assim, é importante você observar a janela de sono do seu filho e levar ele para dormir, porque a gente pensa assim, mas o bebê quando tiver sono vai dormir. Não vai, né? Eles ainda não têm esse feeling de quando... A gente também não tem esse feeling, a gente também passa do nosso horário de dormir e aí fica com insônia e depois vai procurar tratamento para insônia, que nada mais é do que isso também. A gente passou da nossa janela de dormir, teve uma liberação de adrenalina e aí a gente acaba que desperta e acorda. Então... é interessante você observar essas janelas e colocar o bebê para dormir nessas janelas, porque ele não vai dormir por conta própria. Mas se você levar ele, conduzir ele para um sono, lembrando, escurinho mesmo de dia, gente. Esse negócio de, eu coloco meu bebê para dormir no sol de dia. Beleza, você só vai prejudicar o sono do seu filho, só vai ser mais difícil pro seu filho dormir, entendeu? Você acha que isso vai tá dando alguma ferramenta para ele dormir de forma especial, para ele conseguir dormir melhor? Não, você tá só fazendo com que seu filho tenha um sono ruim, uma dificuldade maior, né? Um sono mais agitado, um sono que ele consiga regenerar suas energias de forma menos satisfatória. Então, assim, à noite e de dia, escurinho, porque ajuda na melatonina, né? Silêncio, tudo isso. Cara, a maioria dos seres humanos não vai dormir no meio de uma balada, numa rave com sol de meio-dia, né? Por que você vai fazer isso com seu bebê, entendeu? Ainda mais ele que nem sabe dormir direito, que não tem ferramenta suficiente. Então é isso, durante o dia e durante a noite, coloca o bebê para dormir no escurinho, num ambiente aconchegante, né? Que não seja nem muito frio, nem muito quente. Tudo isso que qualquer ser humano precisaria, não só um bebê, né? Então, os bebês, eles são seres humanos também. Às vezes parece que não, né? A gente trata eles que nem bicho, porque o bebê tem que dormir de qualquer jeito, o bebê tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que obedecer, enquanto que a gente, às vezes, não se encaixa nesse mesmo padrão que a gente exige deles, né? Mas é isso. Então, observe as janelas de sono do seu filho e tente colocar ele para dormir sempre nesse horário. Isso aqui tem funcionado, assim, como uma luva pra gente. Os nossos dias eram caóticos e desde que eu comecei a praticar a janela do sono, nossa... tem sido outros dias. Eu tô até conseguindo gravar esse vídeo, gente. Né? Então, eu super recomendo as janelas do sono. Então, a sexta dica, que é super difícil pra mim, mas eu vou começar a me policiar,
você não ir de imediato acudir o seu filho. Por exemplo, o Caio, eu já percebi que tem vezes que ele tá dormindo e aí ele começa a ficar agitado, agoniado, e aí eu já vou logo, dou um tapinha no bumbum, falo com ele, falo que a mamãe tá ali, dou um beijinho, né? Às vezes eu até pego ele no colo, coloco pra mamar, e aí ele volta a dormir mais rapidamente, aí eu devolvo ele pra cama. E eu percebi que isso que eu tava fazendo não era muito legal, porque não ajuda ele a se autorregular e voltar pro seu ciclo de sono. Acaba que ele fica muito dependente da gente e assim, por mais que eu adore fazer isso, eu gosto de estar perto dele e tudo mais, é importante ele conseguir também se cuidar, digamos assim, ele conseguir se regular, né, pra ele não ficar sempre dependente. Dependência não é muito legal, né, a gente não gosta de ser dependente dos outros, a gente gosta, assim, a gente gosta de escolher. Por exemplo, eu às vezes eu quero que o meu marido me coloque pra dormir. Então, isso é legal. Assim como ele vai querer, eu vou estar lá para colocar o meu filho para dormir. Mas é importante que ele consiga fazer isso sozinho também, né? Para que ele não fique sempre precisando, ai mãe, me ajuda, me ajuda, me ajuda, porque eu não consigo. Então, a ideia é, quando ele começar a se movimentar muito no sono, você só observa e vê se ele não vai voltar a dormir no sono. Meu marido já falava isso pra mim, porque meu marido super consegue fazer isso. Meu marido fica só olhando e vê que ele volta a dormir no sono. Então, eu sei que o Caio consegue fazer isso. Então eu vou começar a me policiar melhor para dar oportunidade para ele voltar a dormir sozinho, né? Então essa é a 6ª dica. Antes de você ir acudir o seu filho porque ele tá gemendo, tá se contorcendo, tudo mais, os sonos dos bebês são agitados, eles vão se mexer à noite, a gente se mexe à noite, né? Com exceção do meu marido, que parece uma estátua dormindo, mas a maioria das pessoas se mexe bastante à noite, criança então principalmente. Então, deixa ele se mexer para que ele consiga se acomodar, para que ele consiga se autorregular, para que ele consiga emendar esse ciclo de sono de novo. Se ele chorar ou qualquer coisa assim, precisar de ajuda, você tá ali para acudir. Mas caso contrário, só observa, deixa ele resmungar, deixa ele gemer um pouquinho, que ele vai ali se conhecendo e se autorregulando para ele conseguir ter os seus ciclos de sono emendados por ele mesmo. Então, a 7ª dica é avaliar a fome do bebê. O que acontece? Com o Caio eu sei que super acontece isso, mas enfim. Alguns bebês, eles acabam associando mamar para dormir e tá tudo bem, tá? Isso não é ruim nem nada. Porém, quando chega nessa fase, ele pode acabar demandando mais. Então, como ele vai começar a acordar mais vezes, por conta do novo ciclo de sono que ele tá tendo, ele vai acabar demandando mais mamadas. E às vezes é interessante dissociar isso um pouquinho para que ele consiga voltar a dormir sozinho e não só mamando. Porém, nessa fase, os bebês também começam a acordar mais para mamar porque eles estão com um crescimento muito rápido, estão aprendendo muita coisa, então eles começam a demandar mesmo mais alimentação. Então é normal um bebê que acordava 1 ou 2 vezes para mamar, ele começar a acordar 3 ou 4 vezes para mamar. E aí tudo bem, porque ele realmente está precisando de mais alimento. Quando passa a ser muito, que nem o Caio, que teve noite dele acordar 10 vezes e sempre assim, mamava 5 minutinhos e voltava a dormir, era mais uma associação de que ele precisava da sucção para voltar a dormir. Isso não é ruim, porém é importante a gente dar outras ferramentas para ele não ficar dependente só de uma ferramenta para voltar a dormir, né? E aí começar a dar outras coisas. Uma coisa que eu percebi, assim, as naninhas, nem todo bebê pega naninha, mas quando pega é uma associação, né? Que também é saudável, não é ruim, né? Você não vê um adulto com naninha até hoje, gente, então não se preocupa que seu filho não vai ter naninha o resto da vida. Ele não vai pra faculdade levar a naninha dele, entendeu? E mesmo que levasse, por exemplo, sempre tem gente que tem um tapa-olho de estimação, um travesseirinho de estimação e tá tudo bem, não tem problema, tá? Não tem essa neurose de ser tão xiita com o bebê, tirando essas ferramentas que vão auxiliar ele, porque ele precisa ser o quê? Um ser humano perfeito que nem a gente não é, né? Então, assim, aqui eu percebi que tem uma fralda Cremer que eu uso muito porque ainda vaza muito leite no outro peito quando eu dou de mamar. E eu uso muito essa fralda no outro peito para poder coletar esse leite, não ficar me sujando todo de leite, né? Isso quando eu não uso o coletor de leite, às vezes eu uso o próprio coletor. Mas quando eu não uso, eu uso essa fraldinha. Então eu tô sempre com essa fraldinha quando ele tá mamando. E eu percebi que ele super associou essa fraldinha ao sono. Eu dou essa fraldinha pra ele, ele já esfrega no rosto, já leva na boca, já se aninha nela e já vai dormindo. Então assim, eu tentei dar uma naninha, mas ele que criou a naninha dele, que foi essa fraldinha Cremer. O que pra mim é melhor ainda, porque eu tenho 25 dessas fraldinhas Cremer, desde da naninha eu só tenho 2. Então se precisar lavar, é mais fácil, né? Mas enfim, a questão é essa. À noite, você tem que entender que com essa idade, ele vai talvez acordar mais vezes para mamar, para se alimentar, né? Bebês de fórmula vão ter também mais demanda. E aí você pode regular isso. Uma coisa que eu quero testar aqui foi uma dica que eu recebi de uma amiga, que é complementar a mamada com um pouquinho do meu leite, né? Que o Caio já bebe no copinho desde 6 dias de vida.
Então a ideia é eu dar um pouquinho mais de leite para ele para ver se ele consegue ficar satisfeito por mais tempo, já que o estômago dele agora tá um pouquinho maior do que quando ele é um recém-nascido. Não adianta você querer fazer isso com recém-nascido, gente, porque não vai caber no estômago dele. Ele vai regurgitar, vai vomitar, né? Agora o Caio, ele já é um bebê maiorzinho, o estômago dele tem uma capacidade maior, então eu posso dar essa forçadinha aí na amamentação para ele tentar dormir mais tempo. Então isso a gente vai tentar fazer, né? E em paralelo eu vou tentando associar outras coisas para que ele não fique sempre dependendo do peito a cada novo ciclo de sono, né? E a última dica, que é a dica número 8, que eu acho que é a mais importante, ela é diretamente para você, pai e mãe, abaixe suas expectativas, tá? Você tem todas essas ferramentas, você vai começar a aplicar todas essas ferramentas, mas o seu filho ele não vai simplesmente do dia pra noite começar a fazer dessa forma. Então tenha calma, tenha paciência, o seu bebê é um bebezinho pequenininho, ele só tem 3 meses, 4 meses que ele tá nesse mundo, gente. Até hoje a gente com seus 20, 30, 40 anos, a gente tem dificuldade, né, pra pegar no sono, tanto de gente que tem insônia aí. Então vamos ter empatia, vamos ter paciência, vamos entender que alguns bebês vão ser assim maravilhosos, vão dormir a noite inteira, já 10, 12 horas sozinho, conseguindo se autoembalar no ciclo de sono direto, né, já com 3, 4 meses, mas a maioria não vai, a maioria vai demandar aí mais tempo, às vezes até o 6º mês, às vezes um pouquinho mais, né, às vezes vai ser que nem eu que acorda de madrugada e pede ajuda pro marido para voltar a dormir, né? Então, assim, abaixa as expectativas. O que a gente vai fazer é o melhor possível, a gente vai dar ferramentas para ele e vai esperar que um dia ele consiga se autorregular, que ele consiga voltar e rezar para que seja logo em breve, para que as olheiras dos pais não sejam tão profundas e que a gente consiga descansar um pouquinho também, tá bom? Mas eu acho que é isso, eu espero que essas dicas ajudem a você, tem ajudado bastante aqui em casa e eu tenho que ir lá porque o Caio agora acordou mesmo, né? Ele antes estava resmunguinho, mas agora ele realmente acordou. Um beijo e boa